Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a sua companhia? Sem a sua companhia. Os pastores dessa aldeia já me fazem zombaria. Os pastores dessa aldeia já me fazem zombaria. Vou viver assim chorando, vou viver assim chorando, sem a sua companhia. Sem a sua companhia. Ah, agora quem lembrou de uma história por causa da música fui eu. Ah, é? Eu lembrei de uma história, dessas histórias que a gente conhece por história de pescador. Bem que eu achei que ia ter pescador e peixe no meio dessa história. Essa história é uma história conhecida como história do pescador lá do centro do Brasil. Ah, é? Era uma vez um grande peixe elétrico que morava em uma gruta, em uma curva de um rio. Ao lado do rio, o povoado foi se desenvolvendo. Então muitas pessoas foram chegando em volta desse lugar. Uma dessas pessoas era o Pedro. O peixe elétrico ficava muito bravo quando alguém dessa vila ia pescar no rio. É mesmo, Gabriel? Muito bravo. Por Sabe o quê? que ele fazia? Não. Ele quebrava os barcos e devorava os homens. Ai, que horror! Pois é, ele era muito bravo, porque ele não gostava de invasores no território dele. Nossa, mas também invadir o território assim? É Ai, complicado, não é muito legal, é complicado. Virou uma verdadeira guerra, Rita. Porque os pescadores precisavam pescar para comer e para vender os peixes. Nossa, mas e aí, o que aconteceu? O que aconteceu é que um dos pescadores, o Pedro, resolveu ir conversar com o peixe elétrico para ver se ele parava de tombar os barcos e comer os homens. Nossa, Gabriel, mas ele era muito corajoso. Pois é, todos os amigos do Pedro falavam para ele: Pedro, você vai conversar com um peixe que quebra os barcos e ainda come um monte de amigo nosso. E o Pedro falava o que nessa história? Que ele ia porque ele era corajoso e bom de papo. Mas sabe que diz que o peixe era tão forte, que diz que um dia ele estava com resfriado, Rita, e quando ele espirrou, a meleca foi tão forte pra frente que já abriu um barco no meio. Nossa, Mas o Pedro não se impressionava com toda essa força. Ele saiu lá da casa dele e ele foi andando pelo rio. Quando ele foi chegando perto do rio, ele foi olhando, né, para ver se ele via onde o peixe se escondia. E ele viu a gruta. Ele resolveu descer bem devagarzinho, mas o peixe não estava por lá. Ele devia estar passeando em outro lado do rio. O Pedro entrou, se escondeu e ficou esperando o peixe chegar. Não tardou e começaram a ouvir o barulho de um choque. Sabe desses choquinhos que parece um curto-circuito? Pedro já sabia que o peixe elétrico estava chegando por ali. E quando o peixe chegou, o Pedro se arrependeu na hora. por que ele se arrependeu? Rita, quando ele viu o tamanho dele
pro tamanho do peixe elétrico, ele se arrependeu que a perna dele até amoleceu. Ô, Gabriel, mas você falou que o Pedro ia enfrentar o peixe porque ele era bom de papo. Acho que se ele é bom de papo, ele podia fazer alguma coisa, né? Ah, mas até o papo acontecer, Rita, muita água ainda vai rolar por essa história. Ó, o Pedro, quando viu, ficou com a perna tão mole que a pedra que ele estava apoiado, ele acabou escorregando e chamou a atenção do peixe. Como você se atreve a invadir o meu território? Primeiramente, boa tarde, seu peixe. Eu vim aqui conversar com você. Pedi encarecidamente para você parar de comer meus companheiros. Como ousa falar comigo? Ô, seu peixe, sabe o que é? A situação lá tá muito difícil com o pessoal. Ah! Tá difícil pro seu pessoal? É, poxa. Tenha dó, seu peixe. Ah, eu é que tenho que ter dó? Essa é boa. Vocês entram nas minhas águas, comem os meus amigos, matam um monte de espécies e eu é que tenho que ter dó de vocês. Conta outra, pescador. Olha, pensando bem aqui, Rita, dando uma pausa na história, o peixe não tá errado, né? Eu também acho que não, tava refletindo sobre isso, inclusive. Pensar que ele morava lá. Os pescadores é que chegaram ali do lado da casa dele. É. Mataram os peixes. Sujaram o rio. Ele até que tem um pouco de razão. Ele tem muita razão. Mas também não justifica matar as pessoas por aí, né? É. Bom, vamos voltar para essa história para ver o que vai acontecer. Vai, Gabriel, tô curiosa. O Pedro estava encurraladíssimo dentro da gruta. Ele era um bom pescador e a virtude dele era a inteligência e a paciência. Ele foi olhando assim olhando em volta, e ele viu um ponto da gruta que ele ficava mais perto da entrada e com uma visão melhor de toda a gruta. Assim, ele podia ver onde é que o peixe estava. Então, quando ele pensou em puxar um dedo de prosa, o peixe elétrico soltou uma descarga. Ah, pescador! Que bom que você veio aqui hoje. Hoje os papéis vão se inverter. Vocês não comeram todos da minha espécie? Pois agora você vai virar minha comida! Hoje você vai ver o que é bom. Aí o Pedro, naquela situação, na entrada da gruta, pensou: eu preciso ganhar tempo. Sabe por quê? Não. Toda vez que o peixe elétrico soltava uma descarga, ele precisava de um tempo para recarregar as energias. É tipo celular? Não, Rita, é tipo peixe elétrico, né? Claro. Não tem carregador, ele carrega as energias sozinho. Entendi. E aí o Pedro começou a contar quanto tempo que ele demorava para recarregar. Que esperto, hein? Pois é. Nossa. Nessa hora ele pensou: bom, eu preciso ganhar tempo. O que eu posso fazer? E nada melhor do que para ganhar tempo, que a gente sabe, do que uma boa história. Ah, agora que chegou a hora do bom de papo. Agora que vem bom de papo. É. O Pedro falou pro peixe elétrico assim: sabe, seu peixe, lá das bandas de onde eu venho do sul, também tem um monte de gente que vive sozinho. E eu vivia sozinho também. Ah, agora você vai querer me contar uma história. Não. For ver bem, é só por curiosidade mesmo, só. Porque, ó, eu conheci um outro peixinho elétrico, mas não era grande que nem você não, viu? Ele era bem menor que você. Um peixe elétrico? É, conheci também aqui no Rio Formoso, só que lá pras bandas de cima, seu peixe. Ah, eu vou te dar uma chance. Conta essa história de peixe elétrico. Então, eu tava conversando com ele porque ele era um peixe, assim, era menor que você.
Mas era bravo igual, viu? Era muito bravo, mas eu descobri, seu peixe, que o peixe era bravo porque ele vivia sozinho no mundo. E aí eu resolvi contar a minha história, porque eu também vivia sozinho no mundo, seu peixe. Ah, é? Olha, quando eu morava lá para as bandas do sul do país, eu era sozinho, não tinha mãe, não tinha parente e nem amigo. Eu só tinha no máximo uns conhecidos. Mas o meu sonho mesmo, seu peixe, era conhecer a minha família. Aí eu saí perguntando de conhecido por conhecido, que cheguei num parente. Aí depois eu perguntando de parente em parente, seu peixe, você não sabe quem que eu encontrei morando aqui nas bandas do Rio Formoso? Quem? A minha mãe. E aí, seu peixe, você não sabe o que aconteceu? Eu falei essa mesma história que eu falei pra você pro peixinho elétrico pequenininho que era bravo também, que nem você. E o peixinho elétrico foi corajoso, viu? Ele saiu nadando por todo o Rio Formoso procurando a mãe dele. Pra você ver, não é que ele achou e mora com ela? O peixe elétrico ficou tão emocionado com aquela história, pensando que o amigo dele tinha conhecido a mãe e tinha ido morar junto, que os olhos encheram de lágrima. Os meus também. Os olhos deles encheram de lágrima e ele nem viu que o Pedro, fugiu da gruta! Pulou na água e saiu nadando, até que chegou em cima de uma pedra que deu pra fugir. O Pedro voltou lá pro seu povoado e o peixe elétrico tentou nadar atrás dele, mas não achou o Pedro não alcançou. Sabe que quando ele voltou pro povoado, metade do pessoal deu risada da cara dele? Sério? E a outra metade resolveu caçar o peixe. Foram todo mundo com lança pra beira do rio e esperar ali na boca da gruta. Mas o peixe não voltou. E no dia seguinte, eles foram de novo. E o peixe não voltou de novo. O peixe sumiu? Sumiu, desapareceu e nunca mais ninguém viu. Será que o peixe foi atrás da mãe? Não sei. Pra você ver, né? Como uma boa história de amor e de carinho pode mudar a situação de um lugar, né, Rita? Nossa, eu gostei demais dessa história. Gostou? Até quase chorei de emoção. Que bonitinha. Eu sou a Rita. Eu sou o Gabriel. E essa foi a história do peixe elétrico. Se você gostou, dá um like e se inscreve no canal. É isso aí. Aproveita para acompanhar as outras histórias que vão aparecer por aqui. Até mais. Tchau.